E aí, pessoal, como vocês estão? Muito bom rever vocês depois de tanto tempo, de volta aqui com a família do Eu Vou Passar, para um curso novo, um curso inédito, 100% atualizado. Para você que não me conhece, meu nome é Rogério Renzetti, eu sou professor de Direito de Processo Trabalho. Vamos iniciar um módulo, aí voltado para os próximos TRTs que vão acontecer de 2016, 2017, muita coisa boa está por vir. E a gente vem com um curso novinho, um curso que vocês tanto pediram, tanto esperaram, e realmente nós tivemos constantes modificações, o que seria necessário fazer esse curso novo. Eu digo isso para você que já vem estudando comigo aí, que está nessa fila, que não vai desistir, não pode desistir, como eu sempre falo, concurso público é uma fila, só não consegue quem sai da fila, ou quem nem... Se você está nela, você vai conseguir. Agora, para você que está começando, alguém te indicou, é um prazer enorme. Espero que vocês gostem, que você participe, que você sinta a minha presença na sua casa, porque eu sempre falo isso para os meus alunos. Nós estudamos com a melhor ferramenta fantástica, sem dúvida, que é o online. Só que eu quero que você faça daí, da sua casa, do seu escritório, da casa da sua avó, da sua tia, onde você estiver, uma verdadeira sala de aula e que você sinta que eu esteja aí nesse quarto, nessa sala, troca de energia entre a gente constante. Então não vou deixar você dormir nunca. Quando estiver quase cochilando, eu vou gritar e você vai acordar. Você vai ver que é assim, só essa telinha separa a gente, vamos trocar essa energia. E outra, estudar Direito do Trabalho é muito bom, é a melhor matéria das galáxias. Então você sempre vai vir animado para essa aula. Programou hoje 1 hora para assistir, 2 horas, vem animado, venha com vontade. Se estiver muito triste, vai estudar penal, tributário com Rafael Novaes, Constitucional com Cristiano Lopes. Brincadeira, eles não podem ouvir isso. Mas se estiver animado, empolgado, é a hora de estudar Direito do Trabalho. Porque trabalho não dá trabalho. Esse é o nosso lema. Vamos com esse lema até o final, até a aprovação, até a sua vitória. Tenho certeza que ao final desse curso, o seu caderno, o seu bloco de notas vai estar completinho, atualizado. Você não vai precisar fazer mais nenhum outro curso, só fazer atualizações, fazer questões, treinar muito, vou falar sobre as questões e tudo consegue funcionar na sua cabeça. Você vai encarar as provas e vai sentir a diferença. Podem contar comigo. Bom, vou mais uma vez, por favor, Guilherme, que está com a gente gravando hoje aqui, repetir os contatos na tela. Está aí a minha fanpage, facebook.com/Prof. Renzetti. Esse canal aqui é muito interessante, que é o meu Instagram, que é o @Prof. Renzetti. Qual é a vantagem do Instagram? Lá no Instagram eu vou postando dicas quase que diárias, direito de processo de trabalho, o que faz você lembrar muito, na hora de prova. Então você fez um curso completo, já leu o meu livro, outro livro que for, aí tá na fila do supermercado, do banco, onde você estiver, aí vem lá, pim, apitou lá, se você selecionar direitinho, vem a dica do RR no Instagram e você lembra um ponto que você estudou, um ponto que você passou, e isso vai ajudar muito na fixação da aprendizagem. Então é interessante a gente se comunicar também para essas redes sociais. E o @Prof. Renzetti também é o meu Periscope, é o meu canal no Periscope. Siga-me no Periscope, porque volta e meia eu apareço com os aulões para vocês, Não é nada cansativo, é rápido, mas são dicas com as atualizações. Sempre o TST muda uma súmula, uma OJ, e eu apareço lá e atualizo tudo para vocês. Então é outra ferramenta que você, concurseiro guerreiro, que está comigo no Eu Vou Passar, tem que ter. Tá? Agora, se você não tiver a rede social, eu respeito, acontece, tem pessoas que não gostam, pessoas que falam, Renzetti, eu me atrapalho muito, eu tenho pouco tempo para estudar, se for ficar na rede social vai me atrapalhar, enfim. Nós temos também, coloca lá, o nosso antigo e-mail, renzetteprofessor@gmail.com. Eu só não quero ficar, pode vir, eu só não quero ficar sem falar com você. Isso é que eu não vou aceitar, a gente tem que trocar essa ideia, a gente tem muito que conversar, o nosso curso é um curso extenso, é um curso longo, natural que você de repente assista tudo no batidão e aí as dúvidas apareçam só depois e eu quero esse feedback. Faço questão de ter esse feedback. Se você quiser também entrar num cantinho, um cantinho só nosso, para a gente conversar, discutir tudo que acontece no mundo trabalhista, tudo, notícias, novidades, coloca lá. É o nosso grupo lá no Facebook, Trabalho Não Dá Trabalho. Esse grupo aqui tem mais de 20 mil membros. Só as pessoas que querem aprender direito de processo de trabalho, querem se especializar, querem se aprofundar, entram nesse grupo. É só ir lá. Vai na lupinha do Facebook, coloca Trabalho Não Dá Trabalho para Aprender com o Rogério Renzetti. E será um prazer ter você lá. Tá bom? Tudo bem? Tranquilos? Muito bem. Vamos então agora conversar de algumas dicas. Então, você vai vendo que eu vou te explicar direitinho, a gente vai acompanhando aqui. Vou te passar, não é um coach, nada disso, é só algumas dicas de estudo.
e depois eu quero conversar sobre o nosso método de preparação. Vou te explicar como é que vai funcionar as aulas, como é que é a nossa regrinha do jogo. Isso é muito importante também. Primeira coisa que eu preciso que você tenha aí do seu lado. Isso eu preciso, se você não tiver nesse momento, eu vou pedir, por isso que é bom a aula online, que você dá uma pausa e pega. Se você não tiver em casa, se você não comprou ainda, isso eu vou pedir que você compre. Porque eu acho que entre você comprar e você baixar lá no site do Planalto, a compra vai sair mais barata, porque tem que imprimir, gastar toner. Então, o que eu preciso? Joga na tela. De uma CLT. E eu preciso dessa CLT aí, porque essa é a melhor do mercado, sem dúvida. É que eu sempre uso, é que os ministros usam, os juízes usam. Pode observar. É uma CLT fantástica, que é a CLT da LTR, só que tem que ser atualizada. Eu estou gravando esse curso agora em 2016. Então, tem que ser atualizada. Atualizada para mim é 2016. Se você estiver assistindo essa aula em 2017, você vai comprar a edição de 2017. Agora, agora é 2016. Já inclui o novo CPC, que é a nossa realidade, né? Pode vir comigo. Então, se em outro momento for convidado pelo Eu Vou Passar para dar um curso de processo de trabalho, eu vou dar todo um curso voltado no novo CPC. Mas no direito do trabalho, sempre que você tem algum dispositivo que envolva Código de Processo Civil, já é o novo CPC. O CPC de 73 já era, acabou, né? Esqueçamos esse CPC porque agora é o CPC de 2015. Então, essa CLT você tem que ter do seu lado. Por quê? Porque você vai observar durante as aulas, pelo meu método, que eu explico, eu exemplifico, vou falar isso depois melhor, mas eu leio a lei com vocês. Eu faço questão de ler a lei com vocês. Então, quero essa CLT. Renzete, eu não tenho a CLT, eu tenho o Vadimeco, pode ser? Tranquilo, é atualizado? É esse, é o melhor. Então, vou precisar sim. Só a CLT me atende? Não. Quem dera. Só a CLT não te atende. Você precisa da complementação da jurisprudência do TST. Quem já vem estudando, quem já observou as provas, quem já é macaco velho de TRT, né, que está aí na briga, está quase chegando lá e vai chegar, sabe que as súmulas e OJs, as súmulas e as orientações jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho não caem não, elas despencam na sua prova. Então, o que é essa súmula SOJ, Renzete? Vai se familiarizando, vai ouvir muito isso até o final do curso. É o seguinte, a nossa CLT, ela data de 43. A nossa CLT, ela nem um código é. Ela é um compêndio, um conjunto de leis que foram se jogando ali. Então, nós temos uma coxa de retalhos, não uma CLT. Mas, enfim, nós não temos o código. Então, como a CLT é de 43, vocês vão observar que em vários momentos ela fica defasada. Então, vai entrar em cena o próprio TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão de cúpula, o órgão máximo nosso, que você aprende lá nas aulas de processo do trabalho, e ele vai traçar a jurisprudência, ele vai uniformizar as decisões, criando lá algumas regrinhas. E essa jurisprudência do TST, ela não é lei, não confundam, ela não é lei, não é. Mas para efeito de prova, ela se equivale à lei. E eu não estou aqui para te ensinar direito do trabalho. Você não veio para cá, você não ligou o seu computador, o seu notebook agora para ficar um PhD em direito do trabalho. Tenho certeza que você não veio se especializar em nada disso. O que você quer? Colocar o X no lugar certo e passar no TRT. Você quer ser o quê? Um servidor público federal, seja técnico, seja analista. Então, esse é o seu objetivo. Se esse é o seu objetivo, eu estou aqui para te preparar para isso. Então, as súmulas, as OJs do TST, para a gente é como se fosse lei, porque a gente cai e despenca em prova mesmo. Onde é que eu encontro? Ou no site do TST, www.tst.jus.br, ou ao final aí da sua própria CLT. Você tem aí, ao final da CLT, todas as súmulas e todas as OJs do TST, tá? Então, não é por falta de material que você não consegue, está aí bem no seu lado, né? Espero que seja do seu lado, ou na sua CLT, ou aí no seu VAD, tá bom? Vadimeco, o que você preferir, tá? CLT é que eu peço essa porque acontece o seguinte, tem muitas CLTs no mercado que tem muita, como é que eu posso dizer, elas têm muitas coisas necessárias que vocês não vão usar a título de concurso, né? Então, eles querem também florir muito o negócio e acaba atrapalhando. A CLT da LTR, vou colocar de novo a imagem aqui, coloca aí por favor. É a CLT que tem o melhor índice remissivo da face da Terra. Quem faz exame de ordem, fecha a prova comigo com essa CLT. Quem faz concurso na objetiva, subjetivo que for, consegue com essa CLT, porque ela tem o melhor índice remissivo. E o índice remissivo ajuda muito. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha. Bibliografia, Renzete, eu preciso de um livro? Precisa porque se você observar hoje, o nível das provas está muito avançado. É claro, se você me perguntar assim, entre um livro e a letra da lei, você opta por quê? Pela letra da lei.
Se você tem pouco tempo, você vai ficar em cima da letra da lei. Agora, é muito importante você observar uma bibliografia. Uma bibliografia, ela muitas vezes faz a diferença. Esse é o objetivo. Então, dá uma olhada na bibliografia básica, direta. Não adianta você ler um grande manual. Esse grande manual que você tem que ser usando na graduação, ele vai ser muito bom para você depois galgar um novo concurso. Você fazer um concurso para a Magistratura do Trabalho, para o Ministério Público do Trabalho, aí você tem na sua frente aí a melhor obra. Agora, para você ser aprovado em TRT, MPU, ou Auditor Fiscal do Trabalho, o que for, você tem que ter um livro direto, um livro que fale a nossa língua, um livro que conheça a prova. E eu fui a fundo pegar as principais bancas, Fundação Carlos Chagas e o CESP, peguei os editais, sentei e escrevi um livro. Então, o meu livro foi feito para TRT. Quem quer ser aprovado em um TRT, MPU, o que for, ou AFT, vai ser aprovado com o meu livro, porque ele é bem específico, ele é bem direto, ele não tem bromação. Eu não optei por quantidade de páginas, eu optei por qualidade, bem direto, bem específico, como cai. E se você observar, um grande diferencial desse meu livro, coloca ali, por favor, já o pessoal já ir se familiarizando. Um grande diferencial desse livro, já explica esse negócio aí de previsão de lançamento. Vem cá, por favor. Um grande diferencial desse livro é o seguinte, eu vou te dar a doutrina, e assim que eu te explicar a doutrina, eu te provo. Porque na sequência já vem como caiu no concurso. Então, como eu brinco, é a prova dos 9. Te expliquei, exemplifiquei, você entendeu e ó, pá, a questão. A questão como cai no concurso, não é inventada não. Então, você tem lá tudo direitinho que você precisa para ser aprovado. Então, fica a dica aí, agora só na tela, vamos lá. O meu livro que está vindo aí, que é o Direito do Trabalho para Concursos, terceira edição. O que está vindo aqui é a terceira edição, que vai ser lançada em julho de 2016. Eu estou gravando esse curso em junho de 2016. Quer dizer, no mês seguinte, por isso que eu não trouxe nem ele aqui, sai a terceira edição do meu livro totalmente atualizada. Eu não sei quando você está assistindo essa aula, mas se for em 2017, o que for, e o curso ainda estiver atualizado, vai estar já na quarta edição e por aí vai, é assim que funciona, tá? Então tem lá até o site aqui para você se cadastrar, ganhar um desconto, enfim. A editora lançou mão disso aí até para as pessoas não perderem, porque a segunda edição desse livro, né, eu fico feliz pelo resultado, mostra que a obra é bem aceita, ela esgotou em tempo recorde. A segunda edição foi esgotada em tempo recorde. E ao que tudo indica, com tantos TRTs que vão vir por aí, a terceira edição segue o mesmo caminho. Então se cadastra lá e já garanta o seu exemplar, tá bom? É isso. Em relação à bibliografia, é a que eu indico. Renzete, eu não vou comprar o seu livro não, porque eu acabei de comprar um livro e eu estou gostando e tal. Maravilha. Ele é atualizado? Ele tem que ser atualizado igual o meu. O meu está 100% atualizado. Se ele estiver 100% atualizado, é o que há. Pode ficar com ele, tá bom? Muito bem. Além de livros, CLT, aulas, o que é importante? Resolver questões de provas anteriores. É inadmissível você encarar uma guerra, bem entre aspas, vendo o concurso começar a guerra, e a guerra por vaga, sem você conhecer o seu inimigo, que é o examinador. Como é que você vai para uma guerra sem conhecer o inimigo? Então você tem que treinar, você tem que conhecer, você tem que se preparar. A melhor forma de se preparar qual é? Saber como que ele cobra. Como é que ele gosta de explorar o assunto, princípios? É assim. Como é que ele gosta de cobrar a terceirização? Quase sempre assado. Então você tem que conhecer treinando bastante. Façam muitas questões. As questões se repetem, esse é o objetivo. Tem uma aluna que me falou assim, Renzete, eu fiz um caderno de questões, não eram muitas questões não, porque eu selecionei. O que era o mesmo assunto, fiz só uma questão. Tá errada, tá errada. Ela tem que ir na repetição mesmo. É chato? É monótono? Sim, mas ela não erra. Não erra, porque está condicionada a ver como o examinador explora um assunto, explora um aspecto. Fica aí a dica para vocês, tá bom? Então, façam isso, que isso é muito, 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 muito importante, ok? Muito bem, vamos então começar, Guilherme? Então, apertem os cintos, vamos já ficando aqui fazendo o brinde do RR, a famosa caneca do RR, a caneca da aprovação. Essa caneca aqui, ó, você vai receber assim que você me convidar para a sua posse, a gente vai brindar junto sua vitória, pode anotar aí, ou eu estiver na sua cidade. Quando a caravana do RR, né, algumas caravanas, alguns aulões que eu promovo aí com o pessoal, com faculdades, com os cursos, é só chamar que o RR vai, não tem restrição nenhuma. Então, quando eu estiver na sua cidade, na caravana, já rodamos o Brasil aí, quase que todo. Em 2016 vem muita coisa ainda, que tem mais 6 meses para isso. Quando a caravana chegar na sua cidade, a gente brinda juntos também a sua vitória, ok? O que tem aí, Renzete? Hoje é água.
Né, Guilherme? Hoje é água. O Guilherme vai contando para vocês e revelando. Muito bem. Qual é, então, o nosso primeiro ponto? Quero abrir meu caderno novinho, novinho. Rasga esse caderno, abre esse caderno aí. Rasga o plástico, não é o caderno não, tá? E vambora. Primeiro ponto, primeiro tópico. Joga na tela. Vamos começar a falar dos princípios do direito do trabalho. Vem cá. Princípios do direito do trabalho, você tem que antes lembrar uma situação interessante. Vou logo avisar aos senhores. É uma parte mais chatinha inicial, tá? É uma parte mais teórica, um pouquinho mais maçante, mas é uma parte que cai em prova. Senão não estaria nesse curso, claro. Se cai em prova, nós vamos explorar, tá bom? Mas é um pouquinho mais maçante. Vou pedir para você não desistir de mim. Não desistam de mim. Pois bem, por que estudar princípios? Porque o princípio, né, em si, ele é a base do ordenamento jurídico. O nosso direito, o direito do trabalho, ele tem princípios próprios, princípios que vão ajudar a você, a mim, nós, operadores do direito, a interpretar, a informar o legislador, não é isso? A integrar uma norma. Por isso que estudar princípios é importante, porque é através do princípio que eu tenho a base de todo o ordenamento jurídico. Os princípios, eles são tão importantes que eles têm hoje status de norma. Então não se fala mais nada. Se um princípio tem um status de norma, Renzetti, daí a importância, então, de eu estudá-lo, sem dúvida. Agora, o princípio, já vou de cara, aí abrindo seu caderninho com você, ele tem uma tríplice função. Vamos lá. Na telinha, por favor. Os princípios, deixa eu ver se eu troco só aqui a cor. Depois a gente troca, né? Tem a tríplice função. Vamos então anotar a tríplice função. No seu caderno já está escrito princípios, né? A tríplice função, que é a função informativa, a função normativa, pode vir em prova, né? Integrativa e a função interpretativa. Aí está. Então, não fica amarelinho aqui não? Só na caneta? Depois a gente olha. Aqui do lado, né? Ok. Vamos só localizar. Marca texto. Então, a tríplice função, não quer, depois eu vejo, dos princípios é essa, a função informativa, normativa integrativa e a função interpretativa. Vem para mim. Função informativa, os princípios informam, norteiam, né, o legislador diante da elaboração da norma. É uma função. Às vezes, eu não tenho uma norma ainda que trata de um assunto, tá? Mas eu tenho um princípio. E esse princípio, ele pode informar o legislador, nortear o legislador diante da possível elaboração de uma norma. Está aí, função informativa. Já a função normativa integrativa quer dizer o quê? Que os princípios integram o ordenamento jurídico brasileiro. Não integram? Claro que integram, suprindo as suas lacunas. Muitas vezes eu posso estar diante de uma situação específica, uma situação concreta, e eu não tenho um dispositivo legal para aquilo. Tá. Eu vou usar o quê? O princípio na sua função integrativa para o juiz, para o magistrado, julgar, decidir um caso concreto. É um exemplo. Função do princípio normativa integrativa. Diante da lacuna, já que o poder legiferante não tem condições de apreciar todas as questões, de tratar, veio a palavra, sobre todas as questões, entram os princípios com uma função normativa e integrativa. Integrar, normatizar o ordenamento jurídico. É a base. E a terceira função, que eu acho que, sem dúvida, é a mais utilizada por nós, operadores, que é a função interpretativa. Através dos princípios, eles me auxiliam na interpretação de uma norma. Eu tenho a norma jurídica? Tenho, mas muitas vezes eu preciso interpretá-la. E eu posso interpretar uma determinada norma jurídica através de um princípio. Isso aqui é bem teórico, é bem básico. Então volta na telinha, por favor, Guilherme. Tríplice função dos princípios, função informativa, aí você tomou nota aqui do que nós explicamos, norteio, informa o legislador
na elaboração da norma, função normativa integrativa, integra o ordenamento jurídico brasileiro, né, suprindo lacunas, e a função, por fim, interpretativa, auxilia na interpretação das normas jurídicas. Tudo bem? Tranquilos? Sem problema? Maravilha, então. Vamos, então, seguir. Vamos falar agora, então, do primeiro princípio, e já anota no caderno, que é o princípio mais importante. Joga na tela. É o princípio da proteção. Esse princípio da proteção, ele é chamado, esse princípio da proteção, ele é chamado pela doutrina majoritária de princípio dos princípios. Olha que tamanha importância. Ele é chamado, tá comigo? De princípio dos princípios. O princípio da proteção busca equilibrar a relação existente entre empregado e empregador. Você não pode esquecer, chegaremos lá, é claro. O empregado, ele é subordinado juridicamente ao empregador. É claro que nessa relação, por isso que eu coloquei para você uma balança aí, é claro que nessa relação nós sabemos que o empregado é a parte mais fraca. O empregado é a parte hipossuficiente, como cá em prova, que me interessa, dessa relação. Então, o princípio da proteção vem e garante ao empregado os direitos mínimos, os requisitos mínimos desta relação. Basicamente é isso. Sem dúvida, é a grande finalidade buscar o equilíbrio diante da fundamentação de que o empregado é juridicamente subordinado ao empregador, e isso também não se discute. Eu tenho que sempre lembrar, aí fica bem fácil. Lá no direito civil, nós temos diversos contratos, não é isso? Eles diferem totalmente aqui do direito do trabalho. Veja, num contrato de compra e venda, existe parte fraca e parte forte? Não. Quanto que é o apartamento? R$1 milhão, eu compro se eu quiser. Um contrato de locação, existe, em tese, pelo menos, né? A parte fraca e a parte forte? Não. Quanto que é o aluguel do seu apartamento? X reais. Eu só alugo se eu fizer uma reforma. Olha aqui, ó, olha a paridade. Então eu faço a reforma. Aí você aluga. Alugo. Então, tem o equilíbrio. Agora, no direito do trabalho, não. Empregado, sem dúvida, é a parte fraca da relação. Eu não falo fraca financeiramente, não é isso não. Até porque a subordinação não é econômica, ela é jurídica. Mas o empregador detém o capital, o empregador detém o poder diretivo da empresa. O negócio do empregador. Então, é o empregador que vai ditar as regras daquela relação. Por isso que eu afirmo que o empregado é a parte hipossuficiente. O empregado é subordinado. Então vem o princípio dos princípios, que é o princípio da proteção, traçar um equilíbrio nesta relação. Tudo bem? Você quer ver as palavrinhas de prova? Equilíbrio, hipossuficiência, superioridade jurídica? Joga na tela. O curso não é de questões, lógico que não, mas é interessante observar. No TRT da 20ª região, em 2011, o próximo concurso está por vir aí, caiu essa questão aplicada pela FCC, que dizia assim, ó, o princípio que possui como propósito tentar corrigir desigualdades, criando uma palavra de prova, ó, superioridade jurídica em favor do empregado, diante da sua condição de hipossuficiente, é especificamente o princípio da proteção. Empregado é a parte fraca, empregado é a parte hipossuficiente desta relação. Mas atenção, esse princípio da proteção, esse princípio dos princípios, ele vai se subdividir em 3 princípios. Joga na tela. Nós temos o princípio do indúbio pro mísero, é indúbio pro mísero ou pro operário, tá, pessoal? É sinônimo. Princípio da norma mais favorável e o princípio da condição mais benéfica. Então, indúbio pro mísero ou pro operário, norma mais favorável e princípio da condição mais benéfica. Vem comigo. Muitos se entendem que o princípio do indúbio pro mísero ele foi superado pelo princípio aí da norma mais favorável. Mas, para efeito de prova, acho que vale muito a pena a gente comentar sobre ele. Pois bem, vai para a telinha, por favor. O princípio do indúbio pro mísero ou pro operário, ele funciona da seguinte forma. Vamos imaginar que eu tenha uma única norma. E essa única norma, ela comporta 2 interpretações. Se uma única norma comporta 2 interpretações, eu sempre vou aplicar a norma, pode vir, mais benéfica ao empregado.
Se uma norma possui duas interpretações, eu vou sempre aplicar a norma mais benéfica para o empregado. Renzete, você pode me dar um exemplo para ficar um pouco mais claro? Claro que eu vou te dar o exemplo. E o exemplo está, abre aí agora, no artigo 59 da sua CLT. Vamos lá. O artigo 59 diz assim: a duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares em número não excedente de 2, mediante acordo escrito entre empregador e empregado ou mediante contrato coletivo de trabalho. Observa, pela redação do artigo 59, eu observo o seguinte, vamos chegar lá, claro, que o empregado pode trabalhar além da jornada normal, que o empregado pode sim fazer horas extras, desde que não excedam a 2 horas. É claro, é muito claro. O trabalho extraordinário, ele é prejudicial. O trabalho extraordinário não é regra. Então, se a natureza daquela relação exigir um trabalho além da 8ª diária e 44ª semanal, não vai exceder de 2 horas. Ok, show, fácil. Acontece o seguinte, e se o seu empregador exigir 3, 4 horas extras por dia? Poderia o empregador, em uma eventual reclamação trabalhista, em audiência, falar para o juiz: ah, juiz, ele fez sim 4 horas extras, mas acontece que o artigo 59 da CLT fala que não pode exceder a 2 horas, então vou pagar só 2. Poderia o empregador se beneficiar pela sua própria torpeza? Óbvio que não. Então, esse artigo 59 da CLT pode comportar 2 ou mais interpretações. Ok, mas eu vou aplicar a melhor para o empregado. E qual é a melhor interpretação? A melhor interpretação é que o empregado fará jus a todas as horas extraordinárias laboradas, mesmo que excedam a 2. Claro que esse empregador pode ser multado, autuado, que seja, pelos órgãos de fiscalização, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pelo auditor fiscal do trabalho, sim. Só que o empregado vai fazer jus a todas as horas efetivamente trabalhadas, tá bom? Isso é bem interessante. Agora, cuidado com outro detalhe. Você sempre tem que ter nessa dúvida, vamos dizer assim, essa dúvida, ela tem que ser razoável. Como assim, Renzete? Joga na telinha. Para eu aplicar a melhor para o empregado, a minha dúvida, isso é bem interessante, ela tem que ser uma dúvida, já te explico, razoável. A dúvida deve ser razoável. Essa dúvida tem que ser compatível, né, com o ordenamento jurídico. Ó, dúvida, vamos botar aqui, compatível com o ordenamento jurídico. Ok? Então, um detalhe importante, considerar também a vontade do legislador. Não adianta você nessa interpretação, vou aplicar melhor, mas espera lá. Qual foi a vontade do legislador? Vem comigo um minutinho. Qual foi a vontade do legislador naquele caso concreto? Tá? Então, existe dúvida nessa interpretação melhor para o empregado? Tá bom. Essa dúvida tem que ser uma dúvida razoável. Sempre você vai falar no princípio da razoabilidade para tudo. Claro, no direito em todo, né? Tem que ser uma dúvida razoável. Tem que ser privilegiada a vontade do legislador naquele caso concreto. Tem que ser compatível com o ordenamento jurídico, aquela interpretação. Você não pode usar uma interpretação que fuja de todo o ordenamento jurídico. Não, isso não existe. Tá bom? Então, cuidado com a dúvida melhor aí para o empregado. Tem que também ter um bom senso. Agora, cuidado, atenção aqui. O princípio do indúbio pro mísero ou pro operário, ele não se aplica no campo probatório, lá no processo trabalho, processo civil. No campo probatório do processo trabalho, eu não tenho aplicação desse princípio. Por quê? Porque lá existem a regra do ônus da prova. Compete ao autor provar o fato constituído do seu direito, não é isso? E o réu, reclamado, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do pleito autoral. Então lá eu tenho regrinhas próprias do ônus da prova. Cuidado! No campo probatório, que a gente vai aplicar mesmo, já comentarei, é o princípio da primazia da realidade. Esse sim nós vamos aplicar. Tudo bem? Tranquilos? Vou te dar uma notícia. Você vai acreditar? Acho que não, mas eu vou te dar uma notícia. Você acredita que acabou? Nosso primeiro bloquinho da nossa primeira aula aqui já acabou, mas eu vou ficar aqui paradinho, te esperando. O seu caderno está sorrindo para você,
que você notou só um princípio até agora e tem que falar de outros. Ainda estamos num princípio da proteção. Vou te esperar num clique de mouse aqui fazendo brinde do RR. E com um detalhe super importante, super importante, sabendo que você volta, pedindo para você não desistir de mim, porque eu não vou desistir de você. E não esqueça nunca, viu? Trabalho não dá trabalho. Tchau!